Estava levantando a taça de champanhe para brindar minha aposentadoria quando vi minha nora Jéssica pingando algo no meu copo, enquanto sussurrava, finalmente. Eu tinha acabado de vender minha empresa por 85 milhões de reais, e minha própria família estava tentando me assassinar na minha festa. Naquele instante, decidi que se queriam me enterrar, eu ia levar alguns comigo para a cova. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Meu nome é Vera Lúcia Santos Oliveira, tenho 70 anos e até aquele domingo eu achava que conhecia minha família. 45 anos construindo uma empresa de consultoria em recursos humanos do zero, viúva há 15 anos, morando sozinha na minha cobertura nos Jardins em São Paulo. Achava que tinha criado meu filho Marcelo com valores. Achava que Jéssica era apenas uma nora ambiciosa, mas não uma assassina. O veneno estava ali, cristalino, se dissolvendo no meu Dom Perignon de R$ 2.000 a garrafa. Minha mente, treinada por décadas analisando pessoas, processou tudo em segundos. Jéssica se afastara do grupo, fingira ir ao banheiro, voltara direto para a mesa principal, onde eu deixara minha taça. Seus dedos tremiam ligeiramente quando ela se aproximou de mim com aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Vó Vera, que alegria ver a senhora finalmente descansando. A senhora merece toda a felicidade do mundo, disse ela, beijando minha bochecha com os lábios frios. Naquele momento, tudo se encaixou. As visitas cada vez mais frequentes nos últimos meses. Marcelo insistindo que eu vendesse a empresa para aproveitar a vida. Jéssica sempre perguntando sobre meu testamento, sobre meus investimentos, sobre quando eu ia se organizar para deixar tudo documentado. Os dois conversando baixinho e parando quando eu chegava perto. 40 pessoas na minha sala de estar, rindo, brindando ao meu sucesso e eu descobrindo que meu próprio sangue queria me ver morta. O barulho da festa continuava ao meu redor, mas dentro da minha cabeça era como se tivesse feito silêncio absoluto. Aquele silêncio ensurdecedor que antecede as tempestades. Olhei para Marcelo, meu filho único, que eu parei e alimentei quando era bebê, que levei nos melhores colégios de São Paulo, que paguei faculdade na FGV, que sustentei quando a agência de publicidade dele faliu 2 anos atrás. Ele estava do outro lado da sala, conversando animadamente com meu contador, mas seus olhos voltavam para mim a cada poucos segundos. Estava nervoso, suando numa manhã de março, com o ar-condicionado ligado. E vocês? O que fariam se descobrissem que a própria família queria vocês mortos? Não bebi o champanhe. Fingi que sim, molhei os lábios, sorri para todos, mas não engoli uma gota. Quando Jéssica se distraiu conversando com as amigas sobre a nova bolsa Louis Vuitton que tinha comprado na semana anterior, com o dinheiro que Marcelo me pedira emprestado para emergências, eu troquei minha taça com a de Dona Conceição, a mãe dela. Dona Conceição tinha 75 anos, era viúva como eu e sempre foi gentil comigo. Não merecia morrer no lugar da própria filha, mas naquele momento eu precisava de tempo para pensar, para planejar. E se Jéssica tinha coragem de envenenar a sogra, talvez tivesse coragem de envenenar qualquer pessoa que estivesse no caminho do dinheiro. 15 minutos depois, Dona Conceição começou a passar mal. Primeiro foram náuseas leves, depois vômito, depois desmaio. A ambulância chegou em 20 minutos. Jéssica fez a maior encenação de aflição que eu já vi na vida, gritando que a mãe tinha problemas cardíacos, que precisava chegar rápido no hospital, que não podia perder ela também. Marcelo me acompanhou até o Hospital Einstein. No carro, ele dirigia em silêncio, mas eu via suas mãos trêmulas no volante. Quando paramos no sinal da Faria Lima, ele finalmente falou: "Mãe, a senhora não acha estranho a Dona Conceição ter passado mal justamente hoje? Ela parecia tão bem quando chegou. Por que seria estranho, Marcelo?" "Não sei. Às vezes pessoa mais velha, né? Emoção, festa, comida pesada. O médico disse que foi intoxicação alimentar. Deve ter comido alguma coisa estragada antes de vir. Intoxicação alimentar. Que conveniente." Olhei para meu filho. Realmente olhei. E vi um estranho.
Onde estava o menino que chorava quando machucava a formiga? Onde estava o jovem que me ligava toda semana para perguntar se eu estava bem? Quando foi que ele se transformou nesse homem capaz de assistir sua mãe ser envenenada? No hospital, Jéssica não saía do lado da mãe. Chorava, segurava a mão dela, pedia para os médicos salvarem ela. Uma atriz digna do Oscar. Se eu não tivesse visto ela colocando veneno na minha bebida, teria ficado comovida com tanta dedicação filial. Dona Conceição ficou 3 dias internada. Os médicos disseram que foi sorte ter chegado rápido, que mais alguns minutos e ela não teria resistido. Que a intoxicação foi severa, mas que ela estava respondendo bem ao tratamento. Intoxicação com comigo. Ninguém pode. Uma planta comum em jardins brasileiros, extremamente tóxica se consumida. Durante esses 3 dias, fiz algumas ligações. Depois de 45 anos no mundo empresarial, você conhece gente. Gente que trabalha com investigação discreta, gente que pode descobrir coisas sem fazer barulho, gente que pode confirmar suspeitas sem alertar ninguém. Roberto Medeiros era investigador particular há 30 anos. Ex-delegado da Polícia Civil, discreto, eficiente. Nos conhecemos quando minha empresa fazia consultoria para o governo estadual. Ele me devia alguns favores profissionais, e eu nunca cobrei nada dele. Dona Vera, a senhora tem certeza do que viu? Absoluta, Roberto. Preciso saber tudo sobre a vida financeira do Marcelo e da Jéssica nos últimos 2 anos. Tudo. Dívidas, investimentos, seguros, movimentação bancária. E quero saber discretamente, sem eles suspeitarem de nada. A senhora quer que eu investigue o próprio filho? Meu filho tentou me matar, Roberto. O que você acha que eu devo fazer? 1 semana depois, Roberto trouxe um relatório de 50 páginas que mudou minha vida para sempre. Marcelo devia 2.300.000 reais. Apostas esportivas online, investimentos em criptomoedas, empréstimos com agiotas. Jéssica contratara um seguro de vida de 50 milhões de reais em meu nome 6 meses atrás, usando uma procuração que eu nunca assinei. Os dois tinham aberto uma conta conjunta e já estavam transferindo dinheiro para o exterior. Mas o pior ainda estava por vir. Roberto tinha grampeado o apartamento deles, ilegalmente, mas eficientemente. As gravações das últimas 2 semanas mostravam conversas que me gelaram o sangue. A velha está demorando demais para morrer, Jéssica dizia na gravação da terça-feira anterior à festa. 70 anos e a desgraçada tem saúde de ferro. Se continuar assim, vai viver até os 90. Você tem certeza que o negócio vai funcionar? Marcelo respondia. Tenho. Comigo ninguém pode, é indetectável depois de algumas horas. Vai parecer infarto ou derrame, natural para a idade dela. E se alguém desconfiar, eu sou enfermeira, sei como simular aflição. Jéssica era enfermeira. Em 15 anos de casamento com meu filho, ela sempre disse que era administradora. Mentira atrás de mentira. E depois? Depois nós vendemos a cobertura, quitamos suas dívidas, pegamos o seguro e vazamos para Portugal. Já tenho até os documentos prontos. Portugal. Eles iam fugir para Portugal com meu dinheiro, depois de me matarem na minha própria festa de aposentadoria. Com 40 convidados assistindo, achando que viram uma senhora de 70 anos morrer de emoção. Fechei o relatório e pensei em 15 anos de casamento que meu filho teve com essa mulher. 15 anos dela planejando, esperando, fingindo amor por uma família que ela só via como fonte de dinheiro. E Marcelo? Quando foi que meu filho se tornou cúmplice de assassinato? Liguei para meu advogado, Dr. Fernando Tavares, sócio de um dos maiores escritórios de São Paulo. Conhecíamos desde os anos 80, quando minha empresa estava começando. Fernando, preciso da sua ajuda e preciso que seja discreto. Claro, Vera. O que aconteceu? Tentaram me matar. E quem tentou foram meu filho e minha nora. Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma respiração pesada. Vera, você tem certeza do que está falando? Tenho provas, Fernando. Gravações, relatórios financeiros, tentativa de homicídio. Preciso que você prepare tudo para que eles sejam presos.
Mas também preciso proteger meu patrimônio. Se eles descobrirem que eu sei, vão tentar de novo. Que tipo de proteção você quer? Quero alterar meu testamento imediatamente. Todo o meu patrimônio vai ser doado para institutos de proteção ao idoso. Marcelo e Jéssica não vão ver um centavo do meu dinheiro. E quero que isso aconteça de forma que eles só descubram quando for tarde demais para fazer qualquer coisa. Naquela noite, sozinha na minha cobertura, olhei para as fotos da família espalhadas pela sala. Marcelo criança no jardim zoológico. Marcelo jovem na formatura. Marcelo e Jéssica no casamento, sorrindo para as câmeras. Quando foi que tudo se perdeu? Quando foi que o amor se transformou em ganância? Peguei meu celular e gravei uma mensagem de voz para mim mesma. Vera, você tem 70 anos, trabalhou a vida inteira, perdeu seu marido há 15 anos e agora descobriu que a família que você amava quer você morta. Mas você não é uma vítima. Você é uma sobrevivente, e sobreviventes não se entregam. Eles revidam. Passei as próximas 2 semanas fingindo normalidade. Ligava para Marcelo como sempre, perguntava sobre o trabalho, mandava mensagens carinhosas para Jéssica. Precisava que eles se sentissem seguros, que achassem que o plano tinha funcionado perfeitamente e que Dona Conceição foi apenas um acidente de percurso. Durante esses dias, Fernando trabalhou incansavelmente preparando todos os documentos legais. Roberto continuou monitorando cada movimento do casal. E eu? Eu planejei minha vingança com a frieza de uma executiva que fechou negócios milionários por décadas. A cada noite, sozinha no meu apartamento, eu ouvia as gravações que Roberto trazia. Jéssica e Marcelo comemorando, achando que em breve seriam ricos. Planejando a vida em Portugal, discutindo qual casa comprar no Porto, onde investir os 50 milhões do seguro. Você acha que ela suspeita de alguma coisa? Jéssica perguntava na gravação de quinta-feira. Imagina. Minha mãe sempre foi meio ingênua para essas coisas. Ela acredita em todo mundo, acha que a família é sagrada, nunca ia imaginar que eu seria capaz de... De quê? Fala. De matar ela. Silêncio na gravação. Depois a voz de Jéssica, fria como gelo. Você não matou ninguém ainda. Foi só um teste. Da próxima vez, a dose vai ser maior. Da próxima vez. Eles iam tentar de novo. Naquela mesma noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não bastava expor o crime. Não bastava mandá-los para a prisão. Eu queria que eles sentissem o mesmo desespero que senti quando vi minha vida sendo ameaçada pela ganância deles. Liguei para meu gerente do banco, Antônio Silveira, que cuidava das minhas contas há 20 anos. Antônio, preciso fazer algumas transferências urgentes e preciso que seja discreto. Claro, dona Vera. Quanto a senhora precisa transferir? 85 milhões. Silêncio do outro lado da linha. Dona Vera, posso perguntar para onde? Para o Instituto Anália Franco, a Fundação Casa de Maria, o Lar dos Velhinhos São Vicente e mais 15 instituições de caridade que eu vou te passar a lista, divididos igualmente entre todas. A senhora tem certeza? É uma quantia muito grande. Tenho, Antônio, e quero que as transferências sejam feitas exatamente na próxima terça-feira, às 2 da tarde. Nenhum minuto antes, nenhum minuto depois. Terça-feira seria o dia do jantar que eu marcaria com Marcelo e Jéssica. O dia que eles descobririam que, além de tentativa de homicídio, cometeram o erro de subestimar uma mulher que sobreviveu há 45 anos no mundo dos negócios. No sábado seguinte, encontrei Marcelo no shopping Iguatemi. Ele estava comprando roupas caras na Hugo Boss, pagando com um cartão de crédito que provavelmente estava no limite. Quando me viu, forçou um sorriso. Mãe, que surpresa encontrar a senhora aqui. Estava fazendo umas compras, filho. Vi você da escada rolante e desci para cumprimentar. Ele estava nervoso. Olhava para os lados como se esperasse que alguém aparecesse. Culpa, talvez. Ou medo de ser descoberto. Como está Dona Conceição? Perguntei com a voz mais doce que consegui. Ah, melhor. Obrigado por perguntar. Jéssica disse que ela já voltou para casa, mas ainda está um pouco fraca. Que bom. Foi um susto para todos nós naquela festa. Foi mesmo. Sorte que a senhora não passou mal também, né? Comida estragada, essas coisas.
Comida estragada. Ele estava mentindo para mim olhando nos meus olhos. Meu próprio filho, mentindo sobre uma tentativa de assassinato como se fosse uma conversa sobre o tempo. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você me ama? A pergunta o pegou de surpresa. Vi confusão nos olhos dele, depois algo que parecia dor. Que pergunta é essa, mãe? Claro que te amo. A senhora é minha mãe. Então por que você quer me ver morta? O sangue sumiu do rosto dele. Por um segundo, achei que ele fosse desmaiar ali mesmo, no meio da loja. Mãe, do que a senhora está falando? Marcelo, eu vi. Vi Jéssica colocando veneno na minha taça. Sei das suas dívidas, sei do seguro, sei de tudo. Ele ficou em silêncio por longos segundos, olhando para o chão. Quando levantou os olhos, não era mais meu filho que estava ali. Era um estranho desesperado. Mãe, eu posso explicar? Explica então. Explica para sua mãe por que você achou que eu merecia morrer. Não é isso. Não era para ser assim. Eu devo muito dinheiro, mãe. Gente perigosa. Se eu não pagar, então você decidiu me matar para pagar suas dívidas de jogo? Não foi minha ideia, foi da Jéssica. Ela disse que seria rápido, que a senhora não sofreria, que ninguém ia desconfiar. Ah, então a culpa é dela? Você é só uma vítima das circunstâncias? Mãe, por favor. Por favor, o quê, Marcelo? Por favor, não conte para ninguém? Por favor, finja que não aconteceu? Por favor, deixe vocês tentarem de novo? Ele começou a chorar. Ali, no meio da Hugo Boss, um homem de 45 anos, chorando como criança. Eu não queria, mãe. Eu juro que não queria. Mas eu não tenho escolha. Eles vão me matar se eu não pagar. E você achou que me matar era a solução? A senhora tem 70 anos, mãe. Eu tenho a vida inteira pela frente. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Meu filho achava que minha vida valia menos que a dele simplesmente por causa da idade. 70 anos de experiência, 70 anos de amor, 70 anos de luta valiam menos que 45 anos de má gestão financeira e apostas perdidas. Entendi. Foi tudo o que consegui dizer. Saí da loja sem olhar para trás. No estacionamento, dentro do meu carro, chorei pela primeira vez desde que descobri a traição. Não era tristeza. Era luto. Luto pelo filho que eu achava que tinha, pelo homem que eu achava que ele era, pela família que eu achava que tínhamos. 3 dias depois, liguei para Marcelo. Filho, preciso conversar com você e a Jéssica sobre o futuro, sobre meus planos. Vocês podem vir jantar terça-feira? Claro, mãe. Que bom que a senhora quer conversar sobre isso. Jéssica vai ficar feliz. Feliz. Claro que ia ficar feliz. Achava que eu ia facilitar o trabalho deles, que nossa conversa no shopping tinha me convencido a entregar tudo de bandeja. Terça-feira seria o dia da justiça. O dia que eles descobririam que subestimaram a mulher errada. Terça-feira, 14h. Antônio Silveira confirmou por telefone que todas as transferências foram concluídas. 85 milhões de reais distribuídos entre 18 instituições de caridade. Meu patrimônio estava oficialmente fora do alcance de Jéssica e Marcelo. Às 6h, eles chegariam para o jantar que mudaria nossas vidas para sempre. Passei a tarde preparando cada detalhe com um cuidado quase obsessivo. A mesa posta com a louça de porcelana francesa que ganhei no meu casamento 40 anos atrás. As mesmas peças que usei em todos os aniversários de Marcelo, todos os natais, todas as comemorações importantes da nossa família. As velas de baunilha acesas, porque Jéssica sempre elogiava o cheiro. O vinho Brunello de Montalcino 2018, que custava R$ 1.200 a garrafa, e era o preferido de Marcelo desde que ele morou 6 meses na Itália. Cada detalhe era uma lembrança. Cada objeto na mesa contava uma história de amor, de família, de momentos felizes que agora pareciam ter sido construídos sobre mentiras. Tudo perfeito para o que seria nossa última ceia como família. Não porque eu estava morrendo, mas porque eles haviam matado o que tínhamos. Às 4h, liguei para minha faxineira, Dona Rosa, que trabalha comigo há 20 anos. Dona Rosa, pode me fazer um favor? Não venha trabalhar amanhã. Na verdade,
Talvez seja melhor você tirar alguns dias de folga. Aconteceu alguma coisa, Dona Vera? A senhora está bem? Estou bem, querida. Só preciso resolver umas questões familiares. Mas Dona Rosa, queria que você soubesse que sempre foi mais leal a mim do que minha própria família. Houve silêncio do outro lado da linha. Dona Vera, posso perguntar o que está acontecendo? Talvez você veja no jornal amanhã. Mas lembre-se, nem todas as famílias são como parecem ser. Do lado de fora, a vista do pôr do sol sobre São Paulo, através das janelas do meu apartamento nos Jardins, parecia quase irônica. Um final bonito para uma história devastadora. A cidade se estendia diante de mim, milhões de pessoas vivendo suas vidas, amando suas famílias, confiando em quem dividiam o teto. Peguei a foto de casamento de Marcelo e Jéssica da estante. Os dois sorrindo, jovens, ele com 28 anos, ela com 23. Eu estava ao lado deles na foto, radiante, achando que estava ganhando uma filha. 15 anos depois, descobria que tinha entregado meu filho para uma assassina. Fernando estava no escritório dele, com todos os documentos prontos. Roberto posicionou câmeras discretas na sala de jantar. Precisávamos registrar cada palavra do que ia acontecer. A delegada Mônica Alves, uma mulher de 50 anos que conhecia através de Fernando, estava de plantão, esperando minha ligação. Às 5h40 da tarde, meu telefone tocou. Mãe, estamos chegando. Jéssica trouxe uma sobremesa especial para a senhora. Sobremesa especial. Provavelmente outra tentativa de envenenamento. Eles realmente achavam que eu era burra o suficiente para cair 2 vezes na mesma armadilha. Que gentileza dela, filho. Estou ansiosa para conversarmos. Ansiosa era pouco. 70 anos de vida, e eu nunca havia sentido uma mistura tão intensa de raiva, tristeza e determinação. Era como se todas as emoções da minha existência tivessem se concentrado naquele momento. Às 6 em ponto, eles tocaram a campainha. Respirei fundo, ajeitei o vestido azul marinho que meu marido dizia que me deixava mais elegante e fui abrir a porta. Jéssica estava radiante. Sorriso largo, vestido novo, cabelo recém-feito no salão. Trazia uma torta de chocolate que cheirava deliciosamente. Marcelo usava o terno que eu dei para ele no Natal passado, mas estava pálido, suando, claramente nervoso. Vó Vera, como a senhora está linda hoje! Jéssica me cumprimentou com 2 beijos e um abraço apertado. Vó Vera. Ela me chamava assim desde que conheceu Marcelo, mas hoje soava falso, como tudo mais nela. Eu retribuí o abraço, sentindo a perfídia dela através do tecido do vestido caro. Jéssica, querida. Marcelo. Meu filho me beijou no rosto sem olhar nos meus olhos. Suas mãos tremiam quando me entregou uma garrafa de vinho. Para acompanhar o jantar, mãe. Obrigada, filho. Vocês querem um aperitivo antes de jantarmos? Nos acomodamos na sala de estar que eu decorei com tanto carinho ao longo dos anos. Jéssica olhava ao redor com aquele olhar calculista que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos dias, contando mentalmente cada móvel, cada quadro, cada objeto de valor. Para ela, não eram lembranças, eram precificações. Marcelo mexia no celular, inquieto, provavelmente checando mensagens dos agiotas que o ameaçavam. Suas mãos tremiam ligeiramente. Então, vó Vera, Marcelo disse que a senhora quer conversar sobre o futuro. Que bom! A senhora precisa pensar em descansar mesmo, aproveitar a vida enquanto tem saúde. Enquanto tem saúde. A frase me gelou. Não era inocente. Era uma análise médica. Jéssica estava avaliando quanto tempo eu ainda teria antes que a idade fizesse o trabalho que o veneno não conseguiu fazer. É verdade, Jéssica. Depois de vender a empresa, estive refletindo muito sobre o que fazer com meu tempo e com meu dinheiro. 70 anos é uma idade em que a gente começa a pensar no legado que vai deixar. Os olhos dela brilharam como os de um predador que viu a presa. Marcelo levantou a cabeça do celular pela primeira vez desde que chegou. Que tipo de reflexão, mãe? A senhora sempre foi muito inteligente com essas coisas. Inteligente.
Meu filho achava que eu era inteligente para negócios, mas burra o suficiente para não perceber que ele queria me matar. Vocês sabem que amo vocês mais que tudo neste mundo. Vocês são minha família, meu sangue, meu legado. Marcelo, você é a única coisa boa que restou do meu casamento com seu pai. E Jéssica, eu sempre te tratei como filha desde o primeiro dia. Jéssica se inclinou para a frente, interessada. Suas pupilas estavam dilatadas, sinal de adrenalina. Marcelo assentiu, tentando parecer emocionado, mas via apenas calculismo nos olhos dele. Vó Vera, a senhora sempre foi uma mãe maravilhosa e uma sogra incrível. Marcelo teve muita sorte de ter uma família como a nossa. Nossa família. Como se ela fizesse parte de algo, quando na verdade era o câncer que estava destruindo tudo. Mas também sei que vocês passam por dificuldades financeiras. Silêncio na sala. Jéssica e Marcelo trocaram um olhar rápido. Como assim, mãe? Marcelo, eu sei das suas dívidas, sei que você deve muito dinheiro. Ele ficou vermelho. Jéssica colocou a mão no braço dele, como se fosse protegê-lo. Vó Vera, todo mundo passa por problemas financeiros às vezes. 2.300.000 reais, Jéssica. Não é problema financeiro, é desespero. O silêncio agora era de pânico. Marcelo abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Como? Como a senhora soube? Jéssica perguntou. E pela primeira vez desde que a conhecia, vi medo nos olhos dela. Eu soube de muita coisa, querida. Por exemplo, soube que você contratou um seguro de vida de 50 milhões de reais em meu nome. Jéssica ficou branca como a parede. Marcelo se levantou da poltrona. Mãe, eu posso explicar. Senta, Marcelo. Minha voz saiu mais dura do que eu imaginava. Ele sentou imediatamente, como quando era criança e fazia arte. Vocês querem saber como eu descobri? Ou querem fingir que eu sou só uma velhinha ingênua que não entende nada da vida? Jéssica tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Vó Vera, acho que há um mal-entendido. Mal-entendido foi vocês acharem que eu ia morrer quietinha depois de beber o veneno que você colocou na minha taça no domingo passado. A bomba explodiu na sala. Jéssica levou a mão à boca, como se tentasse engolir as próprias palavras. Marcelo ficou petrificado. Eu vi, Jéssica. Vi você pingando comigo ninguém pode no meu champanhe. Vi você sussurrando, finalmente. E sabe o que mais eu vi? Vi vocês dois planejando minha morte há meses. O silêncio que se instalou na sala era ensurdecedor. Jéssica estava petrificada, como se tivesse visto um fantasma. Marcelo engasgou com a própria saliva. Mãe, do que a senhora está falando? Ele tentou, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Estou falando do plano de vocês dois me matarem para ficar com minha herança. Estou falando do seguro de 50 milhões que você contratou, Jéssica. Estou falando das suas dívidas de 2.300.000 reais, Marcelo. Estou falando da fuga para Portugal que vocês planejaram para depois que eu morresse. Jéssica tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. Marcelo passou a mão pelos cabelos, gesto que fazia desde criança quando estava nervoso. Como a senhora soube disso tudo? Jéssica perguntou, e sua voz saiu como um sussurro. Porque eu não sou a velhinha inútil que vocês acham que eu sou, querida. 45 anos construindo uma empresa não te ensina só sobre negócios. Te ensina sobre pessoas. E pessoas como vocês, eu aprendi a identificar há décadas. Me levantei e fui até o aparelho de som. Minhas mãos não tremiam. Depois de semanas de angústia e medo, finalmente me sentia no controle da situação. Querem ouvir suas próprias vozes planejando meu assassinato? Apertei o play. O silêncio da sala foi cortado pela voz fria de Jéssica. A velha está demorando demais para morrer. 70 anos e a desgraçada tem saúde de ferro. Se continuar assim, vai viver até os 90. Jéssica se levantou como se tivesse levado um choque elétrico. Suas pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar no braço da poltrona. Isso é ilegal. Você não pode nos gravar sem autorização. Ela gritou. Posso sim, quando é para prevenir um crime. E tentativa de homicídio é crime? Ou você esqueceu disso na sua formação em enfermagem? Ela empalideceu ao ouvir que eu sabia de sua verdadeira profissão. Continuei a gravação.
Você tem certeza que o negócio vai funcionar? A voz de Marcelo ecoou pela sala. Tenho. Comigo ninguém pode, é indetectável, depois de algumas horas. Vai parecer infarto ou derrame. Natural para a idade dela. Marcelo começou a hiperventilizar. De onde veio essa gravação? Jéssica gaguejou. Do seu apartamento, querida. Vocês foram gravados planejando meu assassinato durante 2 semanas. Pausei a gravação e olhei para os dois. Meu filho estava chorando. Jéssica estava calculando uma saída, olhando para a porta, para as janelas, como um animal encurralado. E vocês querem saber qual foi a parte que mais me doeu? Apertei o play novamente. A senhora tem 70 anos, mãe. Eu tenho a vida inteira pela frente. A voz de Marcelo no shopping, explicando por que minha vida valia menos que a dele. Essa foi a pior, filho. Saber que você acha que idade determina o valor de uma vida. Que 70 anos de experiência, amor e dedicação valem menos que 45 anos de irresponsabilidade. Marcelo estava soluçando agora. Mãe, eu não queria... Eu estava desesperado. Você estava desesperado, então decidiu me matar. Jéssica estava gananciosa, então decidiu me envenenar. E vocês dois juntos decidiram que eu era só um obstáculo entre vocês e o dinheiro. Jéssica finalmente encontrou a voz. Você não pode provar nada. Essas gravações são ilegais. Ah, posso sim, querida. E elas são perfeitamente legais quando usadas para prevenir um crime. Me dirigi para o telefone. Quem você vai ligar? Jéssica perguntou, tentando parecer controlada. Para a delegada Mônica Alves. Ela está esperando minha ligação há 3 horas. Não! Marcelo gritou, se levantando. Mãe, por favor, não faça isso. Por que não, filho? Vocês não fizeram questão quando quiseram me ver morta? Porque eu sou seu filho, porque você me ama. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Peguei o telefone, disquei o número da delegada, mas antes de ela atender, olhei para Marcelo. É exatamente porque eu te amo que estou fazendo isso. Porque se eu não fizer, você vai tentar de novo. E da próxima vez, pode ser que eu não descubra a tempo. Delegada Mônica? É Vera Lúcia. Eles estão aqui. Jéssica tentou correr para a porta, mas Roberto e 2 investigadores já estavam no corredor. Ela havia caído direto na armadilha. Vocês não têm o direito! Ela gritava, tentando resistir à prisão. Temos sim, tentativa de homicídio qualificado, falsificação de documentos, estelionato. Vocês têm o direito de permanecer calados. Marcelo não tentou fugir. Só ficou ali, sentado na poltrona, chorando como criança. Quando as algemas clicaram no seu pulso, ele olhou para mim pela última vez. Mãe, me perdoa. Eu te perdoo, filho. Mas perdoar não significa que as consequências desaparecem. E foi nesse momento que Jéssica fez a pergunta que eu estava esperando. E o dinheiro? Onde está o dinheiro da empresa? Sorri. O sorriso mais triste da minha vida, mas também o mais satisfatório. Que dinheiro, Jéssica? Os 85 milhões, onde você escondeu? Ah, esse dinheiro. Não escondi. Doei. Silêncio absoluto. Até os policiais pararam para me olhar. Como assim doou? Marcelo perguntou, incrédulo. Hoje, às 2 da tarde, transferi todos os 85 milhões para 18 instituições de caridade. Instituto Anália Franco, Fundação Casa de Maria, Lar dos Velhinhos, São Vicente. Cada uma recebeu quase 5 milhões de reais. Jéssica ficou histérica. Você não pode fazer isso. Esse dinheiro é nosso, é da família. Era meu, Jéssica. E eu fiz o que quis com ele. Vocês queriam minha herança? Então está aí. A herança de vocês são as dívidas de 2.300.000 reais que sobrou do Marcelo. A realização bateu neles como uma tsunami. Não só iam para a prisão por tentativa de homicídio, como ainda iam sair devendo milhões. A ganância deles não só não trouxe riqueza, trouxe a ruína completa. Vocês sabem o que é ironia? Perguntei, enquanto eles eram levados algemados. Vocês mataram nossa família por dinheiro que não existe mais. Destruíram 15 anos de casamento, 45 anos de relação entre mãe e filho, por uma herança que virou doação para quem realmente precisa.
Jéssica estava gritando obscenidades. Marcelo estava em silêncio, finalmente entendendo a magnitude do que tinha perdido. Vocês queriam que eu morresse para ficar com meu dinheiro. Agora eu estou viva. Vocês vão para a prisão e o dinheiro está ajudando idosos que precisam de proteção contra gente como vocês. Quando eles saíram do apartamento, algemados e escoltados por 4 policiais, senti algo que não esperava. Alívio. Não alegria, não satisfação de vingança. Apenas o alívio profundo de alguém que finalmente pode respirar depois de semanas sufocando. A delegada Mônica ficou comigo para terminar o depoimento formal. Ela era uma mulher experiente que já havia visto todo tipo de crime familiar, mas percebi que nossa situação a impressionou. Dona Vera, em 30 anos de carreira, nunca vi um caso como este. A senhora orquestrou esta operação com uma precisão impressionante. Delegada, quando você descobre que vai ser assassinada pela própria família, você ou se desespera ou se organiza. Eu escolhi me organizar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como a senhora consegue estar tão calma? Acabou de mandar o próprio filho para a prisão. A maioria das mães estaria aos prantos neste momento. Olhei para as fotos da família que ainda estavam espalhadas pela sala. Marcelo aos 5 anos, sorrindo banguela na festa de aniversário. Marcelo aos 15, de uniforme da escola. Marcelo aos 25, me apresentando Jéssica pela primeira vez. Fotos de um tempo em que eu acreditava que conhecia as pessoas que amava. Fotos de uma família que pensei que tinha, mas que nunca existiu de verdade. Delegada, há momentos na vida em que você precisa escolher entre ser mãe e ser justa. Entre proteger quem você ama e proteger quem merece proteção. Durante semanas, lutei com essa decisão. Chorei, rezei, me perguntei se estava fazendo a coisa certa. Pausei, olhando para a foto do casamento de Marcelo, onde eu estava ao lado dele, radiante, achando que estava ganhando uma filha. Mas então me perguntei, se eu não fizer nada, quantas outras pessoas eles vão matar? Se eu perdoar isso porque é meu filho, que tipo de mãe eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? E chegou a que conclusão? Que amor verdadeiro às vezes significa fazer a coisa mais difícil. Escolhi a justiça. Escolhi proteger a próxima vítima que eles teriam. Porque se eu não fizesse nada, Jéssica e Marcelo teriam matado de novo. Talvez a próxima vítima fosse uma senhora de 80 anos numa casa de repouso. Talvez fosse um idoso sozinho em algum apartamento. Mônica assentiu, fazendo anotações no relatório. E não se arrepende? Respirei fundo antes de responder. Era a pergunta que eu vinha fazendo para mim mesma há semanas. Me arrependo de não ter percebido antes os sinais. Me arrependo de ter criado um filho capaz de matar a própria mãe por dinheiro. Me arrependo de ter confiado em uma nora que via nossa família como um investimento de longo prazo. Me arrependo de ter sido ingênua durante 15 anos. Levantei e fui até a janela, olhando para a cidade que se iluminava na noite. Mas não me arrependo de ter feito a coisa certa, porque pela primeira vez em semanas, posso dormir em paz, sabendo que estou segura, e sabendo que outras pessoas também estão seguras por causa da minha decisão. Depois que todos foram embora, fiquei sozinha na minha cobertura. O silêncio era diferente agora. Não era mais o silêncio ameaçador de quem estava sendo observada e planejavam sua morte. Era o silêncio de quem finalmente estava livre. O jantar que preparei com tanto cuidado ainda estava na mesa, intocado. As velas tinham derretido completamente, criando pequenas montanhas de cera sobre os castiçais de prata. O vinho Brunello continuava na geladeira, esperando um brinde que nunca aconteceu. A torta de chocolate que Jéssica trouxe estava na bancada da cozinha, provavelmente envenenada também. Liguei para Fernando. Como você está se sentindo? Ele perguntou, e pude ouvir a preocupação genuína na voz dele. Estranha, Fernando. Como se tivesse passado por uma cirurgia, dolorosa, mas necessária. Vera, você fez o que precisava fazer. Não havia outra opção. Eu sei. Mas saber que estava certa não diminui a dor de descobrir que estava sozinha há tanto tempo sem perceber. Fernando, quantos jantares de domingo eu passei com eles? Quantos natais?
quantos aniversários, quantas conversas sobre o futuro. E durante todo esse tempo, eles só estavam esperando eu morrer. Você não estava sozinha, Vera. Você tem amigos que se importam com você. Obrigada por dizer isso. Mas é diferente, né? Amigos você escolhe. Família deveria ser diferente. Após desligar, caminhei pela casa que havia sido meu lar por 20 anos. Cada cômodo carregava memórias que agora estavam contaminadas. A sala onde Marcelo me ensinou a usar o smartphone. A cozinha onde Jéssica e eu preparamos o jantar de Natal do ano passado. O escritório onde discutimos os planos de aposentadoria. Tudo falso. 15 anos de teatragem. Mas havia uma memória que me consolava. A lembrança de Dona Conceição no hospital, se recuperando lentamente mais viva. Se eu não tivesse trocado as taças, ela teria morrido. Se eu não tivesse descoberto o plano, outras pessoas teriam morrido também. Peguei meu celular e gravei uma última mensagem de voz para mim mesma. Vera, hoje você descobriu que é mais forte do que imaginava. Descobriu que o amor verdadeiro às vezes exige coragem para fazer o que é certo, mesmo quando dói. Você salvou vidas hoje, incluindo a sua própria. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, dormi em paz. Não porque estava feliz. Ainda levaria tempo para processar tudo o que tinha acontecido, mas porque estava segura. Segura de ter feito a escolha certa, mesmo que fosse a mais dolorosa. E pela primeira vez em muito tempo, não tinha medo de acordar no dia seguinte. No dia seguinte, o telefone não parou de tocar. Jornalistas, advogados, curiosos, querendo saber detalhes da história. Não atendi nenhuma ligação, mas atendi quando Fernando ligou às 10 da manhã. Vera, você viu o jornal? A história está em todos os noticiários. Você virou uma espécie de heroína da internet. Heroína? Ri amargamente. Fernando, heróis salvam pessoas. Eu só destruí uma família. Você salvou sua própria vida e provavelmente salvou a vida de outras pessoas que eles teriam matado no futuro. Como estão eles? Marcelo está no Carandiru aguardando julgamento. Jéssica está na penitenciária feminina de Santana. E as dívidas? Com Marcelo preso, os agiotas vão atrás dos bens que restaram. O apartamento que eles tinham no Morumbi vai ser leilão judicial. Então era isso. A ganância deles havia resultado em perda total. E vocês, conseguem imaginar ter que escolher entre o amor e a justiça? Entre proteger quem você ama e proteger a si mesmo? Às vezes a vida nos coloca em situações onde não existe resposta certa, só a resposta necessária. 3 semanas depois da prisão, recebi a primeira carta de Marcelo. O envelope chegou numa manhã chuvosa de abril, com meu nome escrito à mão numa caligrafia que eu conhecia desde que ele aprendeu a escrever. Por um momento, ao ver sua letra, senti o mesmo amor maternal de sempre. Depois lembrei que essas mesmas mãos planejaram meu assassinato. Fiquei 20 minutos olhando para o envelope fechado. Parte de mim queria rasgá-lo sem ler. Outra parte precisava saber o que ele tinha a dizer depois de tudo o que aconteceu. No final, a curiosidade venceu, ou talvez fosse masoquismo emocional. Mãe, sei que não mereço que a senhora leia esta carta, mas preciso tentar explicar. Sei que não há desculpa para o que fiz, mas preciso que a senhora entenda que eu nunca quis que chegasse tão longe. No começo, era só uma fantasia desesperada. Eu devia tanto dinheiro que não conseguia mais dormir, não conseguia mais pensar direito. Os agiotas me ameaçavam todos os dias. Um deles disse que ia quebrar minhas pernas, outro disse que ia atrás da Jéssica. Parei de ler. Ele ainda estava culpando as circunstâncias, como se tivesse sido vítima de uma situação impossível. Como se matar a própria mãe fosse a única saída lógica para suas dívidas de jogo. Continuei lendo. Jéssica disse que conhecia um jeito de resolver tudo sem ninguém sofrer. Disse que a senhora já tinha vivido sua vida, que tinha sido feliz, que não ia sentir dor. Ela me convenceu de que seria como quando o vovô morreu, lembra? Ele adormeceu e não acordou mais. Natural. Em paz. Natural. Em paz. Como se envenenar alguém fosse um favor. Como se assassinato fosse eutanásia. Mas quando vi a senhora naquele domingo, rindo com os convidados, contando histórias da empresa,
Vi que estava cometendo o maior erro da minha vida. A senhora estava tão feliz, mãe, tão orgulhosa de tudo que conquistou. Como eu podia tirar isso da senhora? Como eu podia tirar a senhora de mim? Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não eram lágrimas de perdão, eram lágrimas de luto. Luto pelo filho que eu achava que conhecia. Tentei parar Jéssica naquela hora, juro para a senhora. Mas ela disse que já era tarde demais, que se eu desistisse agora, ela contaria tudo para os agiotas, que eles iam nos matar os dois. Eu fiquei com medo, mãe. Fiquei com medo de morrer. Fiquei com medo de morrer. A ironia me atingiu como um soco. Ele teve medo de morrer, então decidiu me matar para não morrer. A lógica perversa do desespero. A senhora me perguntou no shopping se eu a amava. A resposta é sim, mãe. Sempre amei. Amo até hoje. Foi exatamente por isso que não consegui seguir em frente depois. Não consegui dormir, não consegui comer, não consegui parar de pensar no que estava fazendo. Por isso que estava suando tanto naquele jantar. Por isso que tremia tanto. Ele amava e mesmo assim tinha planejado me matar. Que tipo de amor era esse? Que tipo de filho sou eu que criei? Sei que a senhora nunca vai me perdoar. Sei que destruí nossa família para sempre. Sei que mereço estar aqui. Mas queria que a senhora soubesse que a pior parte da prisão não são as celas, não são os outros presos. É ter que viver sabendo que traí a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente. Dobrei a carta e coloquei de volta no envelope. Não tinha mais nada a dizer para ele. Não tinha perdão a oferecer. Tinha pena, talvez. Tristeza pela vida desperdiçada dele, pela família destruída, pelos 15 anos de mentiras. Mas perdão? Não. Porque perdoar não era apenas sobre ele. Era sobre todas as outras pessoas que Jéssica e ele poderiam ter matado. Era sobre Dona Conceição, que quase morreu por acaso. Era sobre minha própria dignidade, sobre minha própria vida, sobre o direito de envelhecer em paz sem ter que olhar por cima do ombro. Liguei para Fernando. Recebeu carta dele? Recebi. Leu? Li. E você, o que acha? Acho que ele está tentando aliviar a própria consciência. Não é sobre você, Vera. É sobre ele se sentir melhor. Foi o que pensei também. Vai responder? Não. Não tenho nada a dizer para ele. E como você está lidando com tudo isso? Olhei ao redor do meu apartamento. Nas últimas semanas, tinha começado a redecorar alguns cômodos. Guardei as fotos de família numa caixa no closet. Comprei quadros novos, plantas novas, alguns móveis diferentes. Estava construindo uma casa que não tivesse memórias contaminadas. Estou aprendendo a viver uma vida diferente, Fernando. Uma vida onde família é quem você escolhe, não quem dividiu seu DNA. Isso é bom ou ruim? É libertador e assustador ao mesmo tempo. 2 semanas depois da carta de Marcelo, recebi uma visita inesperada. Dona Conceição estava na portaria do meu prédio, pedindo para subir. Hesitei alguns segundos antes de autorizar. Afinal, ela era a mãe de Jéssica. Mas também era vítima, como eu. Quando abri a porta, ela parecia mais magra, mais frágil. O veneno havia cobrado seu preço. Dona Vera, eu precisava vir aqui. Claro, Dona Conceição. Entre, por favor. Nos sentamos na sala, a mesma sala onde Jéssica havia sido presa. Dona Conceição olhava ao redor como se estivesse procurando traços da filha no ambiente. Vim pedir desculpas. Desculpas por quê? Por ter criado uma filha capaz de tentar matar a senhora. Por não ter percebido que tipo de pessoa ela se tornou. Por ter falhado como mãe. Dona Conceição, você não tem culpa do que Jéssica fez. Tenho sim. Uma mãe sempre tem um pouco de culpa. Então eu também tenho culpa pelo que Marcelo fez? Ela me olhou por longos segundos antes de responder. A diferença, Dona Vera, é que a senhora fez a coisa certa quando descobriu. Eu teria feito a mesma coisa? O que quer dizer? Se eu tivesse descoberto que Jéssica estava planejando matar alguém, eu teria coragem de entregá-la para a polícia? Ou teria tentado protegê-la porque é minha filha? Era uma pergunta que eu havia feito para mim mesma centenas de vezes. Até que ponto o amor maternal justifica encobrir crimes? Até que ponto proteger quem amamos se torna cumplicidade? Não sei, Dona Conceição.
Espero que nunca precise descobrir. Eu não teria essa coragem, Dona Vera. Por isso que a senhora é mais forte que eu. Não foi coragem, foi sobrevivência. Foi coragem, sim, coragem de escolher o certo em vez do fácil. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Duas mães que haviam perdido seus filhos para a ganância e a maldade. Uma que quase morreu por isso, outra que precisou fazer a escolha mais difícil da vida. Dona Vera, posso fazer uma pergunta? Claro. A senhora se arrepende? De ter entregado eles para a polícia? Não. E de ter doado o dinheiro? Sorri. Essa pergunta eu não esperava. Não, Dona Conceição. Sabe por quê? Porque toda semana recebo cartas do Instituto Anália Franco, da Fundação Casa de Maria, do Lar dos Velhinhos São Vicente. Cartas contando como o dinheiro está sendo usado. Reformas, equipamentos novos, mais cuidadores, melhores refeições. Pausei, lembrando da carta mais recente que havia recebido. Semana passada, recebi uma foto de uma senhora de 85 anos que estava dormindo no chão da enfermaria porque não havia camas suficientes. Agora, ela tem uma cama nova, lençóis limpos, uma televisão no quarto, seu nome é Aparecida. E isso faz a senhora se sentir melhor? Faz-me sentir útil. Faz-me sentir como se minha vida tivesse servido para alguma coisa além de criar um filho ingrato e ser enganada por uma nora assassina. Dona Conceição começou a chorar. Não era choro de tristeza, era choro de alívio. Obrigada por ter salvado minha vida naquele domingo. Eu não sabia que era você na hora. Só troquei as taças porque precisava de tempo para pensar. Mas me salvou mesmo assim. E agora sei que minha quase morte serviu para salvar outras pessoas também. Depois que Dona Conceição foi embora, fiquei pensando na conversa. Tinha razão sobre uma coisa. Minha decisão de entregar Jéssica e Marcelo havia salvado vidas. Não só a minha, não só a dela, mas de pessoas que nem conhecíamos. Quantas vezes Jéssica havia usado seus conhecimentos de enfermagem para matar antes? Quantos idosos haviam morrido em hospitais achando que era morte natural, quando na verdade eram vítimas dela? Quanto Marcelo teria escalado na criminalidade se tivesse conseguido meus 85 milhões? Liguei para a delegada Monica. Delegada, é Vera Lúcia. Como anda a investigação? Dona Vera, que bom falar com a senhora. Tenho novidades. Que tipo de novidades? Encontramos evidências de que Jéssica pode ter estado envolvida na morte de pelo menos 3 pacientes no hospital onde trabalhou antes de se casar com seu filho. Meu sangue gelou. Como assim? Mortes suspeitas que foram classificadas como naturais na época, mas que agora, analisando o padrão, parecem ter sido envenenamentos. Estamos exumando os corpos para confirmar. E ela confessou? Não. Mas os advogados dela estão tentando fazer um acordo. Prisão perpétua em troca de informações sobre outros crimes. Outros crimes? Dona Vera, sua nora pode ser uma serial killer. Se for confirmado, a senhora salvou muito mais vidas do que imagina. Depois de desligar, sentei no sofá e chorei. Não de tristeza, de alívio. Alívio por ter feito a escolha certa. Alívio por ter tido coragem de entregar meu próprio filho. Alívio por não ter me deixado levar pelo instinto maternal de proteger quem eu amava. Porque às vezes amar significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências dos próprios atos. Às vezes, amar significa escolher a justiça em vez da família. Às vezes, amar significa proteger o mundo da pessoa que você ama. 6 meses depois da prisão, comecei a fazer terapia. Não porque estava deprimida ou traumatizada, mas porque precisava entender como tinha criado um filho capaz de me matar por dinheiro. Precisava entender que sinais havia perdido ao longo dos anos. Doutor. Ricardo Mendes era psicólogo há 20 anos e especialista em dinâmicas familiares. Na primeira sessão, ele fez uma pergunta que me deixou pensando durante semanas. Vera, quando foi a última vez que Marcelo lhe disse não? Como assim? Quando foi a última vez que seu filho discordou de você, confrontou suas decisões, fez algo que você não aprovava? Pensei por longos minutos antes de responder. Não lembro. Não lembra ou nunca aconteceu? Acho que nunca aconteceu.
Ele sempre foi muito obediente. Sempre fez o que eu achava melhor. E isso te orgulhava? Sim. Achava que tinha criado um filho respeitoso que me valorizava. Vera, crianças que nunca aprendem a dizer não para os pais também nunca aprendem a dizer não para mais ninguém. Elas crescem sem senso de limites pessoais e, quando adultos, podem tomar decisões extremas para evitar confrontos. Quer dizer que mimei demais? Não é sobre mimar, é sobre não ensinar autonomia emocional. Marcelo nunca aprendeu a lidar com pressão, com fracasso, com consequências. Quando se viu desesperado, escolheu o caminho que parecia mais fácil em vez do caminho certo. Aquela sessão mudou minha perspectiva sobre a maternidade, sobre amor, sobre como proteger quem amamos às vezes significa deixá-lo sofrer as consequências dos próprios erros. Mas a revelação mais importante veio na quarta sessão. Vera, você fala muito sobre a culpa de ter criado um filho assassino. Mas e o orgulho? Que orgulho! O orgulho de ter tido coragem de fazer a coisa certa quando descobriu. Quantas mães teriam essa coragem? Nunca havia pensado nisso dessa forma. Durante meses, focara apenas na culpa, na tristeza, na sensação de fracasso. Mas Dr. Ricardo tinha razão. Eu havia feito algo extraordinariamente difícil. Havia escolhido a justiça em vez do amor incondicional. Havia protegido estranhos em vez de proteger minha família. Sabe qual é a ironia, Vera? Qual? Você foi a mãe mais amorosa possível para Marcelo quando o entregou para a polícia. Como assim? Porque finalmente o ensinou que ações têm consequências. Finalmente o forçou a enfrentar a realidade de suas escolhas. Aos 45 anos, você ensinou para seu filho a primeira lição de responsabilidade pessoal que ele recebeu na vida. Essa perspectiva me trouxe uma paz que eu não sentia há meses. Não era sobre escolher entre amor e justiça. Era sobre entender que, às vezes, amor verdadeiro é justiça. No final da terapia, Dr. Ricardo me deu um conselho que carrego até hoje. Vera, você passou 70 anos achando que família era sobre sangue. Agora você tem a chance de descobrir que família é sobre escolha, sobre lealdade, sobre pessoas que te protegem em vez de te ameaçar. Aproveite essa oportunidade. E eu aproveitei. Hoje, 1 ano depois das prisões, minha família é Fernando, meu advogado que se tornou amigo. É Dona Rosa, minha faxineira que sempre foi leal. É Roberto, o investigador que me ajudou a descobrir a verdade. É Dona Conceição, que veio me pedir desculpas quando não tinha culpa de nada. É também Dona Aparecida, a senhora de 85 anos, que agora tem uma cama limpa graças ao dinheiro que doei. Nunca nos conhecemos pessoalmente, mas trocamos cartas semanalmente. Ela me conta sobre a vida no lar. Eu conto sobre minha nova rotina. Família são as pessoas que escolhem te amar sem esperar nada em troca, que celebram suas vitórias sem inveja e te consolam nas derrotas sem julgamento, que te protegem em vez de te ameaçar. Marcelo continua mandando cartas. Não respondo nenhuma, mas as guardo numa gaveta. Talvez um dia eu leia todas e entenda melhor o que aconteceu. Ou talvez não. Não sinto obrigação de perdoar só porque ele se arrependeu. Jéssica foi condenada a 30 anos de prisão por homicídio qualificado. Confirmaram que ela havia matado 5 pacientes antes de tentar me matar. Marcelo pegou 15 anos por tentativa de homicídio e formação de quadrilha. As dívidas dele foram quitadas com a venda forçada dos bens que restaram, mas ele ainda deve cerca de R$800 mil aos agiotas. Quando sair da prisão, aos 60 anos, ainda vai estar devendo. A ironia final é que se eles tivessem simplesmente me pedido ajuda com as dívidas, eu provavelmente teria ajudado. Não 85 milhões, mas o suficiente para quitar tudo e recomeçar. Mas eles escolheram o caminho do crime em vez do caminho da honestidade. Escolheram me ver como obstáculo em vez de me ver como família. E vocês? Já pararam para pensar em quantas pessoas consideram família por obrigação, não por escolha? Quantas vezes protegemos quem não merece proteção só porque dividimos o mesmo sobrenome?
Às vezes, a maior demonstração de amor é deixar alguém enfrentar as consequências dos próprios atos. Às vezes, salvar uma vida significa destruir uma família. Às vezes, a justiça é o presente mais valioso que podemos dar para quem amamos, mesmo que eles não consigam enxergar isso na hora. Hoje, quando olho para minha nova vida, sei que fiz a escolha certa. E vocês? Teriam coragem de fazer o mesmo? 2 anos após a prisão, numa tarde quente de dezembro de 2027, eu estava regando as plantas na varanda da minha cobertura quando o porteiro anunciou uma visita que eu não esperava. Dona Vera, tem um senhor aqui dizendo que é advogado do seu filho. Doutor Henrique Barros, um homem de 50 anos com terno caro e pasta de couro, subiu até meu apartamento com uma proposta que mudaria tudo novamente. Marcelo queria fazer um acordo. Dona Vera, seu filho está disposto a confessar outros crimes em troca de uma visita sua. Que outros crimes? Estelionato contra idosos. Durante 5 anos, antes de tentar matá-la, Marcelo aplicou golpes em aposentados. Convencia pessoas de 70, 80 anos a investir em esquemas fraudulentos. Roubou mais de 3 milhões de reais de 15 famílias. Senti uma tontura. Não bastava ter tentado me matar. Meu filho havia passado anos roubando pessoas da minha idade. Idosos que confiaram nele como eu confiei. Pessoas vulneráveis que perderam suas economias por causa da ganância dele. Por que ele quer confessar agora? Porque descobriu que você doou seu dinheiro para lares de idosos. Disse que finalmente entendeu o que fez. Que quer ajudar as vítimas dos golpes dele, fornecendo informações para que elas recuperem pelo menos parte do dinheiro. E o que ele quer em troca? Uma visita. Uma única conversa. Ele disse que precisa ouvir da senhora que o perdoa antes de morrer. Ele está doente? Depressão severa. 2 tentativas de suicídio. Os médicos do presídio acham que ele não vai aguentar muito mais tempo. Fiquei em silêncio por longos minutos. 2 tentativas de suicídio. Meu filho queria morrer na prisão, e a última coisa que queria era meu perdão. Não porque sentia remorso genuíno, mas porque queria alívio para a própria consciência antes de desistir de viver. Dona Vera, 15 famílias podem recuperar suas economias se a senhora aceitar conversar com ele. 15 famílias. Pessoas que perderam tudo por causa de Marcelo, assim como eu quase perdi minha vida. Seniors como eu, que trabalharam a vida inteira e foram enganados por alguém em quem confiaram. Vou pensar. A senhora tem uma semana para decidir. Depois disso, a proposta expira. Naquela noite, liguei para Fernando, para Dr. Ricardo, para Dona Conceição. Todos me deram o mesmo conselho. Faça o que achar certo para você, Vera. Não pelo Marcelo, por você. Mas como eu poderia saber o que era certo para mim quando 15 famílias dependiam da minha decisão? Como eu poderia escolher minha paz emocional em vez da justiça para outras pessoas? Na terça-feira seguinte, estava na porta do presídio de Tremembé. 2 horas de viagem de São Paulo, um lugar que eu nunca imaginei que visitaria. O cheiro de desinfetante e ferro me deixou nauteada. As grades, os guardas, os detectores de metal, tudo me lembrava que meu filho havia se tornado um criminoso. A sala de visitas era um ambiente deprimente. Paredes cinzas, mesas de fórmica arranhada, cadeiras desconfortáveis. Familiares chorosos esperavam seus entes queridos, crianças pequenas que mal entendiam por que o papai estava vestindo aquela roupa estranha. Eu era a única pessoa ali que vinha confrontar em vez de consolar. Marcelo entrou escoltado por um guarda. Estava mais magro, com cabelos grisalhos que eu não lembrava de ver antes. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de eu me sentar. Mãe, Marcelo, obrigado por ter vindo. Achei que nunca mais fosse ver a senhora. Não vim aqui por você. Vim pelas 15 famílias que você roubou. Ele assentiu, enxugando os olhos com a manga da camisa do presídio. Eu sei, mereço isso. Conte para mim sobre os golpes. E ele contou. Durante 1 hora, Marcelo detalhou como havia roubado aposentados durante 5 anos. Como fingia ser consultor financeiro, como criava documentos falsos,
Como ganhava a confiança deles com presentes e visitas frequentes, como os convencia a investir suas economias em fundos que não existiam. Seu Antônio, de Campinas, perdeu R$ 120 mil. Era a reserva da cirurgia cardíaca dele. Ele confiou em mim porque eu levava flores para Dona Maria, a esposa dele que tem Alzheimer. Usou a doença dela para ganhar minha simpatia. A frieza com que ele descrevia os golpes me gelava o sangue. Não era arrependimento, era relato técnico. Dona Marta de Santos perdeu 80 mil. Era o dinheiro que estava guardando para reformar a casa para receber a filha que mora no exterior. Ela me chamava de meu filho, fazia almoço para mim todo domingo. E você roubou ela mesmo assim? Sim, mãe. Faltavam apenas R$ 15 mil para quitar minhas dívidas naquela época. Pensei que seria só dessa vez, que depois pararia. Mas sempre tinha mais dívidas, sempre precisava de mais dinheiro. Quantas pessoas você enganou, Marcelo? 15 famílias confirmadas, mas acho que foram mais. Algumas eu nem lembro direito porque estava sempre drogado ou bêbado nessa época. Drogado. Mais uma revelação que me atingiu como um tapa. Meu filho tinha vícios que eu nem sabia que existiam. Cada história era uma punhalada. Meu filho não havia roubado só dinheiro. Havia roubado sonhos, segurança, dignidade. Havia destruído a confiança de pessoas que já haviam enfrentado uma vida inteira de dificuldades. Havia usado a bondade delas como arma contra elas mesmas. Por que você está me contando isso agora? Porque quando soube que a senhora doou 85 milhões para lares de idosos, entendi que eu passei a vida inteira fazendo exatamente o oposto. A senhora sempre protegeu pessoas como eu protegia. Eu sempre roubei delas. E agora quer se redimir? Não, mãe. Agora eu quero morrer em paz. A honestidade brutal dele me surpreendeu. Não estava buscando redenção. Estava buscando alívio. Queria limpar a consciência para poder desistir de viver sem culpa. Marcelo, você realmente quer morrer? Sim, mãe. Não aguento mais viver sabendo o que fiz. Não aguento mais olhar no espelho e ver um homem que tentou matar a própria mãe por dinheiro, que roubou aposentados, que destruiu famílias. E acredita que meu perdão vai resolver isso? Não vai resolver. Mas vai me dar paz para fazer o que preciso fazer. Entendi naquele momento que Marcelo não estava pedindo perdão. Estava pedindo permissão para morrer. Queria que eu o libertasse da culpa para que ele pudesse se libertar da vida. E se eu não te perdoar? Então, vou viver o resto da vida sabendo que decepcionei a única pessoa que sempre me amou. E as 15 famílias que roubei nunca vão recuperar o dinheiro delas. Chantagem emocional. Mesmo pedindo perdão, ele ainda estava tentando me manipular. Mas dessa vez, eu via através do jogo dele. Marcelo, posso te fazer uma pergunta? Claro, mãe. Você sente remorso pelo que fez comigo e com essas famílias? Ou sente pena de si mesmo por ter sido pego? Ele ficou em silêncio por longos segundos. Quando respondeu, foi com uma honestidade que eu não esperava. As duas coisas, mãe. Sinto remorso, mas sinto mais pena de mim mesmo. Porque se eu não tivesse sido pego, provavelmente continuaria fazendo. Obrigada por ser honesto. A senhora vai me perdoar? Olhei para meu filho, realmente olhei, e vi não o menino que criei, mas o homem que ele escolheu se tornar. Vi alguém que havia dedicado anos da vida a enganar e roubar pessoas vulneráveis. Alguém que tentou me matar por ganância. Alguém que agora queria usar meu amor maternal para conseguir paz de espírito antes de cometer suicídio. Marcelo, eu te perdoo pela criança que você foi, pelo jovem que você foi, pela esperança que tive de que você pudesse ser diferente. Ele sorriu, pensando que havia conseguido o que queria. Mas não te perdoo pelo homem que você escolheu se tornar, pelos crimes que cometeu, pelas vidas que destruiu, por ter tentado me matar, por ter roubado 15 famílias. O sorriso sumiu do rosto dele. Você quer perdão para se sentir melhor, não porque realmente se arrependeu. Quer morrer em paz, não viver fazendo o certo. E eu não vou te dar essa paz falsa. Mãe, eu preciso. Você não precisa do meu perdão, Marcelo.
Você precisa viver com as consequências das suas escolhas. Você precisa passar o resto da vida tentando compensar o mal que fez, não fugindo dele através da morte. Mas as famílias... Você vai confessar tudo sobre os golpes mesmo assim. Não porque eu te perdoei, mas porque é a única coisa certa a fazer. E depois disso, você vai viver. Vai cumprir sua pena inteira. Vai sair daqui aos 60 anos e vai dedicar o resto da vida a ajudar idosos. Como assim? Você passou 5 anos roubando aposentados, Marcelo. Agora vai passar o resto da vida protegendo eles. Quando sair da prisão, vai trabalhar de graça em abrigos, asilos, centros de assistência social. Vai usar sua experiência em golpes para ensinar pessoas idosas a se protegerem de estelionatários. E se eu não quiser? Então você realmente é o homem sem caráter que eu achava que fosse. Mas se ainda existe alguma coisa boa em você, algum resto do menino que eu criei, você vai fazer isso. Marcelo ficou em silêncio por 5 minutos. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. E a senhora? Vai visitar de novo? Não, Marcelo, esta é nossa despedida. Mas, mãe, você deixou de ser meu filho no momento em que decidiu me matar. Hoje, você é apenas um homem que precisa aprender a viver com suas escolhas. E eu sou apenas uma mulher que escolheu não deixar o amor cego me impedir de ver a realidade. Me levantei para sair. Marcelo segurou minha mão por um segundo. Mãe, eu realmente te amava. Eu sei. E foi exatamente por isso que o que você fez foi tão terrível, porque você sabia o valor do que estava destruindo. Sai do presídio sem olhar para trás. No estacionamento, antes de entrar no carro, precisei me apoiar no capô para não desmaiar. A conversa havia me esgotado emocionalmente de uma forma que eu não esperava. Não era tristeza pela perda do filho. Era alívio profundo de finalmente ter colocado um ponto final na nossa relação. No carro, a caminho de São Paulo, chorei pela última vez por Marcelo. Não de tristeza, de alívio. Alívio de finalmente ter fechado aquele capítulo da minha vida. Alívio de ter conseguido olhar para ele e ver a verdade, não a fantasia maternal que eu cultivara por 70 anos. Parei num posto de gasolina na rodovia Presidente Dutra e liguei para Fernando. Como foi? Ele perguntou, preocupado. Exatamente como você previu. Ele queria perdão para morrer em paz, não para viver fazendo o certo. E você? Eu disse não. Disse que ele precisa viver e compensar o mal que fez. Como você se sente? Liberta, Fernando. Pela primeira vez em 2 anos, me sinto completamente liberta. Não tenho mais nenhuma obrigação maternal com aquele homem. Vera, posso te dizer uma coisa? Você é a mãe mais corajosa que conheci na vida. Não, Fernando. Sou apenas uma mulher que finalmente aprendeu a diferença entre amor e cumplicidade. 2 semanas depois, Dr. Henrique me ligou. Marcelo havia confessado tudo sobre os golpes e fornecido informações detalhadas que permitiriam às famílias recuperar parte significativa do dinheiro roubado. Mas não havia tentado suicídio novamente. Dona Vera, não sei o que a senhora falou para ele, mas seu filho parece diferente. Está participando de grupos de terapia, ajudando outros presos a escrever cartas para as famílias. Disse que quer viver para tentar compensar o mal que fez. Fico feliz em saber disso. A senhora não vai visitá-lo novamente? Não. Minha parte na história dele acabou. Hoje, 5 anos depois da prisão de Marcelo e Jéssica, minha vida é completamente diferente. Não porque esqueci o que aconteceu, mas porque aprendi a construir algo novo sobre os escombros do que foi destruído. Acordo todos os dias às 6 da manhã. Faço minha caminhada no Parque do Ibirapuera, tomo café da manhã lendo as cartas que recebo semanalmente dos lares que ajudo. Cada carta é uma vitória pequena, uma reforma concluída, um idoso que conseguiu cirurgia, uma denúncia de maus-tratos que foi investigada. Criei uma fundação chamada Instituto Vera Lúcia, que oferece proteção jurídica e financeira para idosos vulneráveis. Usamos a experiência dos crimes que Marcelo confessou para ensinar aposentados a se protegerem de golpes. É uma das ironias da vida. O conhecimento dos crimes dele agora protege pessoas como eu. Minha rotina é preenchida com propósito.
Segunda-feira, visito os lares para verificar como o dinheiro está sendo usado. Terça-feira, dou palestras sobre proteção financeira para idosos. Quarta-feira é o dia das reuniões da Fundação. Quinta-feira, acompanho investigações de denúncias. Sexta-feira é o dia da terapia e das compras. Sábado e domingo são para minha família escolhida. Dona Aparecida, a senhora de 85 anos que conheci através das cartas do lar, se tornou minha melhor amiga. Nos visitamos semanalmente, trocamos receitas, assistimos novelas juntas, fofocamos sobre os outros moradores do lar. Ela me ensinou que idade não é sinônimo de solidão quando você escolhe bem suas companhias. Dona Vera, ela me disse semana passada, a senhora salvou mais vidas do que imagina. Não só as nossas, mas as pessoas que Jéssica teria matado se continuasse solta. Essa perspectiva me traz paz todas as noites quando vou dormir. Fernando virou família de verdade. Não só meu advogado, mas o irmão que nunca tive. Roberto, o investigador, agora trabalha na minha fundação, ajudando a investigar crimes contra idosos. Dona Rosa continuou sendo minha faxineira, mas agora também é minha conselheira emocional. Dona Conceição faleceu no ano passado, aos 80 anos, mas não de tristeza, de pneumonia. Visitei ela no hospital antes de morrer e suas últimas palavras foram: obrigada por ter me ensinado que mães também podem escolher a justiça. Jéssica não foi autorizada a sair da prisão nem para o velório. Recebi notícias de que Marcelo realmente mudou na prisão. Criou um grupo de apoio para presos que cometeram crimes contra familiares e agora ajuda outros detentos a escreverem cartas de responsabilização para suas vítimas. Não cartas pedindo perdão, cartas assumindo responsabilidade integral pelos crimes cometidos. Não sinto orgulho dele, mas sinto alívio de saber que finalmente aprendeu a diferença entre remorso e autocomiseração. Jéssica foi condenada à prisão perpétua depois que confessou ter matado 8 pacientes ao longo de sua carreira. Ela era literalmente uma serial killer que se infiltrou na minha família para ter acesso à minha herança. Se não fosse pela minha decisão de entregá-la à polícia, quantas outras pessoas teriam morrido? Hoje, aos 75 anos, sei que fiz todas as escolhas certas. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi certo. Porque às vezes, amar significa deixar as pessoas enfrentarem as consequências dos próprios atos. Às vezes, proteger o mundo é mais importante que proteger a família. Às vezes, a justiça é o presente mais valioso que podemos dar para quem amamos. Minha história não é sobre vingança. É sobre escolhas. Sobre ter coragem de fazer o que é certo mesmo quando dói. Sobre aprender que família não é sangue, mas lealdade. Sobre descobrir que, às vezes, destruir uma família falsa é necessário para construir uma família verdadeira. E vocês, que estão acompanhando esta história até o final, espero que entendam a mensagem. Não permitam que o amor cego os impeça de ver a realidade. Não protejam quem não merece proteção só porque dividem o mesmo DNA. Não confundam lealdade familiar com cumplicidade criminal, porque no final, as pessoas que realmente amam vocês jamais pediriam para vocês comprometerem seus valores morais em nome do amor. Obrigada por chegarem até o fim desta história. Se ela tocou vocês de alguma forma, lembrem-se, vocês também têm o direito de escolher quem consideram família. Vocês também têm o direito de exigir que o amor venha acompanhado de respeito, honestidade e proteção. E se algum dia se encontrarem na posição em que eu me encontrei, tendo que escolher entre amor e justiça, lembrem-se de que às vezes amor verdadeiro é justiça.